Antes de terminar, de começar, eu queria, para esgotar o assunto, o Stuart Schneiderman, o An Angel Passes. Tá vendo? Ao mesmo tempo é interessante porque ele fala no anjo. O analista tem aquela cara de bobo, de anjo. Você vai na igreja, o anjo tem aquela cara de bobo, né? E o analista tem que fazer aquela cara de bobo. E isso se encaixa com o que nós vamos ler agora. Nós vamos voltar, vou dar a sequência, no parágrafo 7º, a questão do Freud com o homem dos ratos, que eu disse para vocês que é um texto que vale a pena vocês lerem e que a Associação Internacional de Psicanálise tinha compreendido que Freud não estava aproveitando bem o momento das resistências do paciente para trabalhar as resistências. Não, Freud estava dando o tempo do paciente. Naquela época se chamava assim. Lacan então vai dizer, queremos dizer, quem é queremos? É ele, Lacan. Ele quer dizer que ele, Freud, não apenas se deixou levar a incentivar seu sujeito, o sujeito do inconsciente do homem dos ratos, a superar suas primeiras hesitações, porque foi deixando ele passar pela resistência, como também compreendeu perfeitamente o alcance sedutor. A gente já passou pela questão da sedução. Eram 3 coisas. Uma delas era a sedução. Vocês devem lembrar, está lá no início da parte 2, se não me engano, desse texto, da função em campo da palavra. Desse jogo no imaginário. Então, repetindo, queremos dizer que queremos ele, Lacan, que ele, Freud, não apenas se deixou levar a incentivar seu sujeito, o sujeito do inconsciente do homem dos ratos, a superar suas primeiras hesitações, por quê? Porque ele estava deixando, ele fazia a resistência, como também compreendeu perfeitamente o alcance sedutor desse jogo no imaginário. O imaginário é o A linha, né? Esse sujeito do inconsciente, vocês já sabem que nasce lá na fase, no estágio do espelho, também já foi dado. O estágio do espelho está todo postado já, inclusive no mundo psi, já está com aquele símbolo que são aquelas cabeças do Escher, feitas de serpentina, né? Para nos convencermos disso, para ele, Lacan, né, se convencer disso e a nós também, basta nos reportarmos a descrição que ele, Freud, nos fornece da expressão de seu paciente, expressão física, durante o penoso relato do suplício representado que serve de tema para a sua obsessão, o do rato introduzido à força no ânus do supliciado. Eu já falei para vocês qual era a tortura. Você sentava o supliciado num pinico e um rato, por onde é que o rato podia sair? Pelo ânus do supliciado, né? Aí vem 2 pontos, abre aspas, porque é Freud falando, seu rosto, aí continua Lacan, diz-nos ele, abre aspas de novo, refletia o horror de um gozo ignorado. Gozo é prazer e desprazer simultaneamente. Por exemplo, você está se masturbando e chega uma hora em que você tem que parar, porque aquele excesso de prazer começa a dar um desprazer, né? O gozo tem exatamente
esse aspecto. Ele é prazer e desprazer simultaneamente. Está lá no projeto de psicologia para neurologistas. E o Ricardo Goldenberg está fazendo, está na rede nesse momento, ele está com uma camiseta preta falando morte ao lacanês. E é muito engraçada a conferência, eu não vi toda, é pequenininha, mas eu estava atrapalhada. Ele debocha do uso que os lacanianos fazem da palavra gozo, porque tudo é gozo. Gozo é isso, gozo é aquilo outro e tal. Gozo é prazer e desprazer, só que os lacanianos gozam falando da palavra gozo, mas nem eles sabem o que é, nem de onde foi tomado. Foi tomado do projeto. É calculado por Freud ali, tá? Bom, o efeito atual da repetição desse relato, repetição é um conceito fundamental freudiano que o Lacan vai trabalhar no seminário 11, os 4 conceitos fundamentais da psicanálise. É o Wiederholungsfakt. É a repetição. E onde é que Freud vai descobrir a repetição? Exatamente quando ele está descobrindo o menininho fazendo fordar. Mas ele vai encontrar em outros momentos também. O efeito atual da repetição desse relato não escapa a Freud. Atual da atualização e atual da atualidade naquele momento do caso. E nem, por conseguinte, a identificação do psicanalista com o capitão cruel. Lembra que eu contei que o Freud no início não aceita esse lugar de ser o capitão cruel. Eu não sou o capitão cruel, ele fala, né? Mora lá. Mas não, isso não escapa a ele. A identificação do psicanalista com o capitão cruel. Ele percebe essa identificação, só que ele não aceita, daí a denegação dele, Freud. Eu não sou o capitão, mas é claro que ele é, porque a esquerda da transferência está aí. A identificação do psicanalista com o capitão cruel que fez esse relato entrar vigorosamente na memória do sujeito. Quer dizer, foi porque houve essa esquerda da transferência, em que Freud era o capitão cruel, é que esse relato pôde entrar vigorosamente na memória do sujeito. E aí, continuando o texto agora, como eu me atrapalhei explicando palavra por palavra, vou repetir o texto. O efeito atual da repetição desse relato não escapa a Freud e nem, por conseguinte, a identificação do psicanalista com o capitão cruel, que fez esse relato entrar vigorosamente na memória do sujeito. Nem tampouco, portanto, a importância dos esclarecimentos teóricos cujo penhor o sujeito requer para prosseguir em seu discurso. Penhor, vocês sabem o que é, né? Esse penhor é uma joia, né? Por exemplo, né? Longe, no entanto, de interpretar a resistência ali, Freud nos surpreende acedendo à solicitação dele, a tal ponto que parece entrar no jogo do sujeito. Mas o caráter é extremamente aproximativo, a ponto de nos parecer vulgar, tanto da vulgaridade como do vulgo, do comum, das explicações com que ele o satisfaz, é-nos suficientemente instrutivo. Ali não se trata tanto de doutrina, nem tampouco de doutrinação, mas de um dom simbólico da fala. Dom tanto de doar como de ter um dom mesmo. No caso aqui, eu doar mesmo. Simbólico da fala, prenhe grávida de um pacto secreto no contexto da participação imaginária que o inclui, por causa da transferência, e cuja importância se revelará mais tarde
na equivalência simbólica que o sujeito, esse rapaz, o sujeito do inconsciente dele, do homem dos ratos, institui em seu pensamento entre os ratos e os florins com que remunera o analista. Como ele pagava o Freud. Bom, eu vou encerrar aqui, senão ficar muito grande. Leiam, por favor, O Homem dos Ratos. A gente vai estar trabalhando com O Homem dos Ratos aqui, tá? Então, nós passamos pelo 7º, 8º e 9º parágrafo. Vamos entrar no 10º da próxima vez.